Noite de paz, noite de amor, tudo torna em redor, entre os astros que espargem a luz, bela indicando o menino Jesus, brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, ouve o fiel pastor, cores celestes que cantam a paz, que nesta noite sublime nos traz o nosso bom Redentor, o nosso bom Redentor. Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. Hoje é dia 25 de dezembro e nesta data, todos os anos, comemoramos o Natal. E a comemoração do assunto do dia está muito especial. Vamos ouvir várias canções aqui no decorrer do nosso programa com os músicos convidados. Já ouvimos, no começo do programa, o Elísio Neto, a Flávia Cristine também, além do Júnior Cabral, que nos ajudou aqui louvando ao Senhor Jesus nesse programa especial. E também iremos refletir sobre o verdadeiro sentido do Natal, que muitas vezes passa despercebido. É muito comum que as pessoas se reúnam para comemorar o Natal, até mesmo quem nunca entendeu o significado desta palavra, pois trata o momento como um momento de alegria, de estar com a família e de reunir os amigos. É um momento que para muitos significa uma oportunidade de confraternização, uma data qualquer no final do calendário. Acontece que o importante no Natal não são os presentes, nem tampouco ali o luxo das festas, mas sim de sabermos o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro sentido desta data. E é sobre isso que vamos conversar com os nossos convidados de hoje, que já estão aqui no nosso estúdio. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa, um momento muito especial, um momento muito propício a uma reflexão. Toda a família se reúne para falar do Natal, para comemorar. Primeiro quero desejar a paz do Senhor aos dois nossos convidados. Evangelista Valber Gustavo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa especial de Natal. Amém, irmão Valdson. Para mim é uma alegria, um prazer muito grande estar com o senhor aqui e também na companhia de todos os nossos telespectadores do programa Assunto do Dia. Presbítero Alessandro Barreto também, seja muito bem-vindo. Paz do Senhor e fique à vontade. Paz do Senhor, irmão Valdson. É um prazer também estar mais uma vez podendo participar deste programa e com toda certeza é uma honra e uma alegria para nós podermos de alguma forma estar contribuindo, trazendo informações sobre esta data, como o senhor falou, tão importante que é o Natal. Por onde que a gente inicia esse momento de reflexão? Por onde a gente começa a compreender o verdadeiro sentido do Natal? Qual é o pontapé da história? Muito bem, acredito que essa sua pergunta ela é muito propícia, claro, e a resposta que se deve dar, a melhor resposta, é começar olhando para o texto bíblico. Quando paramos para falar sobre o Natal, o nascimento do Senhor Jesus, a melhor referência que temos, o melhor referencial, o ponto de partida é o texto sagrado. E nós temos várias referências que poderíamos citar aqui, dentre elas, por exemplo, o Evangelho de Lucas. Lucas foi um historiador, escritor também de 2 livros da Bíblia Sagrada, um que recebe o seu próprio nome, o Evangelho de Lucas, e o outro é o livro de Atos dos Apóstolos, que é a continuação, por que não dizer, da sua obra. E no capítulo de número 1, a partir do verso 26 até o verso de número 38, este historiador Lucas, que traz detalhes, nomes de pessoas,
imperadores, não só de imperadores, mas de pessoas importantes do Império Romano na época do nascimento de Jesus, traz uma narrativa bem interessante da visita ou do anúncio do nascimento de Jesus pelo anjo à sua mãe, Maria. Então, acredito, irmão Valdson e o evangelista Valber, que a melhor forma de iniciarmos falando sobre o nascimento de Jesus é olhar para a Bíblia. A Bíblia é o nosso, como já falamos, o ponto de referência. E aqui nós temos as informações basilares para começar um pouquinho sobre o que é realmente o Natal, que já, de certa forma, já foi falado, que é o nascimento do Messias prometido, o Cristo, o Filho de Deus. Quando se fala em nascimento, né, em festa, muita gente lembra o aniversariante, né? Naquele momento o aniversariante ele fica em destaque, muitas pessoas começam a parabenizar esse aniversariante por aquele momento especial. Mas será que com Jesus as pessoas fazem o mesmo? Nesse período agora as pessoas lembram que ele nasceu, que ele merece sim ser reconhecido? Como é que a gente poderia falar sobre isso? Irmão Valdson, a gente poderia, claro, eu acho que depois convém voltar ao texto propriamente dito, da narrativa do nascimento do Senhor Jesus Cristo, mas infelizmente a gente pode dizer que por muitos nessa sociedade pós-moderna, o aniversariante não é lembrado, pois infelizmente com o passar dos séculos, o paganismo foi tomando conta, né, e foi graçando a sociedade, não apenas o paganismo, mas também o ceticismo, por outro lado, de forma que muitos hoje no Natal não se lembram do seu personagem principal, não se lembram do aniversariante que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes apelam para personagens fictícios, né, isso, lendários, como o Papai Noel, e às vezes não apelam para ninguém, pois tem o Natal como uma data qualquer, como uma data comum, como uma data irrelevante, pois são céticos, são humanistas, são pessoas materialistas que para eles tudo é matéria ou é redutível à matéria, e a religião, a Bíblia, para eles não faz sentido algum. Mas nós viemos aqui, né, nesse programa para afirmar e reafirmar que o verdadeiro sentido do Natal é sim o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nascimento, né, foi um momento muito importante, muitos falam, né, que foi na manjedoura, tiveram 3 reis magos. Como é que a gente poderia explicar isso para quem está em casa, né, que tem essa dúvida? Foi dessa forma mesmo, presbítero? Ok, irmão Valdson, como nós falamos no início, o ponto de partida é as Escrituras, não é? E nós sabemos que no decorrer dos séculos, a história do Natal foi sendo acrescentada informações que, de alguma forma, por que não dizer, foi distorcendo um pouco a real história, não é? Por exemplo, a questão dos 3 magos, não é? No texto sagrado, não aparece, por exemplo, esse número, os 3 magos. De repente, por estar sendo entregue presentes ao menino Jesus, que isso pode ser visto pelo texto, no decorrer do texto, e esse presente ser em número de 3, por exemplo, não é? Existe a ideia de que foram 3, cada um trazendo um presente, simbolizando isso dentro da tipologia, não é? Algum aspecto daquela criança, ele como divino, ele como rei, ele como Messias, ele como prometido, no caso Messias, e aí por diante. Como o evangelista Valber já havia pontuado, eu vou aproveitar esse momento que certamente esse programa é um programa que tem uma audiência muito grande e muitas pessoas certamente estão ouvindo e talvez nunca se tiver, as que não são evangélicas ou não tiveram a preocupação de olhar para o texto. O verso de número 26 do capítulo 1 de Lucas diz: "E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré." Formação bem precisa. "A uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai,
e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como será isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, esta narrativa é a narrativa de Lucas. Nós temos também a narrativa de Mateus, que certamente vai contribuir com outros detalhes, não é? Mas podemos já dizer a princípio de que o nascimento de Jesus se dá com as informações que estão aqui bem precisas. Maria recebe a visita de um anjo, o anjo Gabriel, e é-lhe dito que ela seria mãe, mesmo sem ter casado ainda. E é aqui onde acontece o milagre da encarnação, não é? João, o evangelista João, vai dizer que o Verbo se fez carne. É nesse momento que esse Verbo, a palavra viva de Deus, que é a pessoa de Cristo, se vai fazer carne, se humanizando-se. Então é nesse momento que se dá o Natal. Então por aqui a gente já pode começar desmistificando, inclusive algumas coisas que certamente será comentado ao longo desse programa, alguns mitos que são acrescentados no nascimento de Jesus. Vou pedir licença agora aqui aos nossos convidados, porque a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem especial que mostra como a família cristã ela vivencia esse período de Natal. Acompanhe. Viemos conversar com uma tradicional família e saber qual é o verdadeiro sentido do Natal para eles, data comemorativa que marca o calendário de tanta gente ao redor do mundo. O Natal é, sim, uma festa importante, e essa importância que a gente enxerga no Natal se dá exatamente por aquilo que a gente aprendeu com a Bíblia, a Palavra de Deus, que o Natal não é nada mais que o nascimento de Jesus. O presente de Deus para a humanidade, né? Quando está registrado na Bíblia Sagrada, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, né? Para a salvação de toda a humanidade. A família do Manassés e da Ilka é cristã. Para eles, a essência do Natal se perdeu ao longo do tempo, mas eles não deixam de ensinar aos filhos o motivo da comemoração e a história do personagem principal do Natal, Jesus Cristo. Eu ensino em casa, pela Bíblia, né? Através da Bíblia. Levo eles à escola dominical. São alunos da escola dominical e eu, pela misericórdia, ensino na escola dominical. E na igreja, né? No ciclo de oração infantil e os cultos à noite. O ensino do Natal, do verdadeiro Natal, tem sido rico na nossa igreja. E para minha família, eu juntamente com minha esposa, e como disse, a ajuda da igreja, dos obreiros, é de muita importância, não é? E fica fácil a assimilação para a nossa família, porque nós temos hoje, graças a Deus, muita informação nesse sentido, não é? Pela igreja e pelos nossos irmãos. O casal tem 3 belos filhos e o verdadeiro sentido do Natal, os 3 sabem de cor. Qual é o verdadeiro sentido do Natal para você? O nascimento de Jesus, porque ele veio ao mundo para nos salvar. Nesse dia é tão importante que Deus fez o milagre de Jesus, porque ele veio aqui ao mundo para nos salvar, morreu na cruz para nós perdoarmos os nossos pecados. Os pais dessas espertas crianças afirmam que eles têm assimilado bem a verdadeira história do Natal. Sempre a gente passa para eles que Natal não é Papai Noel, e sim Jesus em nossos corações. Os meninos estão envolvidos nas atividades de Natal da igreja. Os pais se sentem orgulhosos. Eu fico feliz porque saem jograis e participam da cantata de Natal também, no coralzinho de flautas, e eu fico muito feliz e orgulhosa. Os meus filhos fazem parte da programação do Natal, cantando, recitando, tocando flautas, e eles têm recebido isso muito bem. Estar em família, partilhar de momentos especiais e lembrar de que um dia alguém chamado Jesus nasceu e tudo que ele representa continua vivo e está sendo passado através das gerações. Isto é Natal. Que belíssimo exemplo, né? Que família linda, entendendo, né, o verdadeiro sentido do Natal e repassando para as gerações. E a gente volta a falar um pouco mais, né, sobre o texto bíblico que foi lido agora há pouco aqui no nosso programa, para que a gente compreenda, né, e transmita para quem está em casa o verdadeiro sentido do Natal. Aí a gente já começa, evangelista Valber Gustavo. Por que Deus enviou o seu Filho?
Qual a finalidade disso? Pois não, irmão Valdson. O irmão Alessandro ele acabou de ler o texto que narra o exato momento em que Jesus ele é concebido no ventre de Maria. Agora, isso já estava predito desde os primórdios da humanidade, pois a Bíblia diz que Deus criou o homem e criou o primeiro casal perfeito. Ora, a perfeição implica a eternidade. Então, Deus não criou Adão e Eva para morrerem. Deus não criou Adão e Eva para procriarem e os seus descendentes virem a morrer, mas a Bíblia é muito clara ao dizer que eles desobedeceram à ordem divina, eles pecaram contra Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer que a partir do pecado, a morte entrou no mundo. E esse era o destino do homem como consequência da sua desobediência. Porém, Deus, por uma razão que somente Ele, no seu conselho eterno, sabe dizer, nós só sabemos dizer que foi por amor, nós só sabemos dizer que foi por graça, por favor imerecido, Ele resolveu resgatar esse homem da maldição do pecado, da condenação eterna, do poder e dos aguilhões da morte. E aí Ele vai prometer, já nos primórdios da humanidade, já o primeiro casal, que um dia haveria de nascer um da semente da mulher, da linhagem da mulher, da descendência da mulher, e Lucas vai mostrar isso, que Jesus é descendente de Adão. Não é? Haveria de nascer um que esmagaria o poder da serpente, não é? A cabeça da serpente, inclusive o poder da morte. Então, desde os primórdios, Deus promete Jesus, promete o Messias, que viria ao mundo para nascer, claro, humanizando-se dessa forma, porém, nasceria para morrer. E morreria justamente para resgatar o homem do poder, da culpa e da condenação do pecado. E eu considero, irmão Valdson, essa narrativa, não é? Primeiro que ela não é mitológica, que se deixe muito claro isso, não é? Pois se há um livro na antiguidade que possui confiabilidade histórica, esse livro é a Bíblia. E infelizmente isso não é propagado nos centros acadêmicos, isso não é propagado infelizmente pela grande mídia. A Bíblia é tida como um livro fantasioso, um livro mitológico. Porém, um estudo sério e honesto vai comprovar principalmente que o Antigo Testamento não é apenas um livro confiável do ponto de vista histórico, mas é o livro mais confiável da história antiga de todos os tempos. Pois, por exemplo, nós temos mais ou menos 5.000 manuscritos do Novo Testamento que sobreviveram até os nossos dias. Nenhum é original, porém a distância desses manuscritos para os originais é mínima, o que mostra a sua confiabilidade, o que mostra a sua interesse, o que mostra a sua integridade. Então, primeiro é um relato fidedigno, é um relato historicamente confiável. E segundo, na minha opinião, foi o maior de todos os milagres que aconteceu até hoje. Por quê? Porque Jesus é pré-existente ao seu nascimento, logo Jesus é Deus. A partir da concepção no ventre de Maria, o Deus Filho passa a ser também homem, passa a absorver também a natureza humana. E ele passa a caber no útero de Maria. Só que a Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, ele é maior do que os céus e do que a terra. Há um momento em que Deus usa o profeta Jeremias para dizer, porventura não encho eu os céus e a terra? E nós sabemos que o universo é muito vasto, é muito grande. Então, Deus tão grande, cuja grandeza enche a terra, enche o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, e vai para além do terceiro céu, reduziu-se a uma substância sem forma e coube no ventre de Maria. Aquela substância sem forma no ventre de Maria já era o Deus homem. Então, foi, sem sombra de dúvida, o maior de todos os milagres operados por Deus na história de toda a humanidade. Isso única e exclusivamente por amor, para nos resgatar. Para que hoje nós estivéssemos falando aqui que o verdadeiro sentido do Natal é Cristo ter nascido para morrer e ter morrido para nos resgatar de todo o mal. Ok, vou pedir licença agora aqui aos nossos convidados, vamos ouvir um pouco mais de música, a gente vai um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia especial de Natal. Até já! Noite de paz, noite de amor, oh, que belo resplendor, paira no rosto do meigo Jesus, e
Estamos de volta com mais assunto do dia especial de Natal, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E nós, cristãos, acreditamos e professamos neste dia de Natal aquilo que foi dito pelo profeta Isaías no capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, para você que está em casa, o que é que representa o nascimento de Jesus? Vamos voltar à reflexão aqui com os nossos convidados especiais de hoje, que estão nos auxiliando, né? Com várias explicações, com muito conhecimento sobre o verdadeiro sentido do Natal, que é a proposta aqui do nosso programa hoje. Sobre o capítulo 9, versículo 6 de Isaías, o que é que a gente poderia dizer para quem está em casa sobre o nascimento de Jesus? O que é que precisa ficar fixado na nossa mente? Muito bem, Valdisson. É bom dizermos que o texto de Isaías é um dos textos mais messiânicos de toda a Bíblia, né? Inclusive, Isaías é considerado o profeta messiânico do Antigo Testamento. Ele vive séculos antes de Cristo, mais de 700 anos antes de Cristo, e ele profetiza não somente seu nascimento, mas também situações que Jesus iria enfrentar quando estivesse já em vida. E há dois textos, pelo menos, de Isaías que são fundamentais para esta profecia bem específica do nascimento de Jesus. É do capítulo de número 7, o verso 14, e também do capítulo 9. O capítulo 7 nos diz, esses dois versículos, juntando esses dois, de que uma virgem seria dado um sinal, e o que sinal seria este? É que uma virgem daria à luz a um filho. É interessante que o texto é bem específico, a um filho, falando de forma bem clara que seria um menino que nasceria. E esses dois textos, analisados separadamente, talvez não se perceba muito isso, mas quando se junta esses dois textos, se percebe que o profeta Isaías está falando desse menino, mas não só esse menino, esse Deus que encarnaria, não é? O profeta diz que um menino se nos nasceu e um filho se nos deu. A maioria dos teólogos vai concordar, Valdson, que o profeta Isaías está falando ali da dupla natureza dessa criança. Como o evangelista Valber já havia falado, ele estava falando de um menino que se deu, um menino que nasceu, isso apontando para a sua humanidade, e um filho que se deu, apontando para a sua divindade. Então, o profeta Isaías, mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus, estava dizendo, olha, esse menino vai nascer, e ele não é um menino qualquer, ele é um menino, mas também ele é Deus, ele é homem, mas ele é Deus. E quando, no bloco anterior, o senhor fez a pergunta sobre a questão da manjedoura, né? Eu acho que ficou faltando o texto para a gente explicar, né? Exatamente. O texto de Lucas, o capítulo de número 2, a partir do verso de número 8, nos mostra que no dia do nascimento de Jesus, havia pastores que estavam próximos à comarca onde a sua família estava hospedada, porque a partir do versículo de número 1, o historiador Lucas, muito precisamente, vai dizer que naqueles dias aconteceu que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E o verso 2 diz, este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio, governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Aqui é algo interessante porque era preciso que isso acontecesse. O versículo número 4 nos diz que ele sobe da Galileia, também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém. Aí diz o texto, porque era a casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher. E diz o texto, aconteceu isso para que se cumprisse o que havia sido dito pelo profeta. Aqui vai entrar também o profeta Zacarias, que vai falar sobre esse momento do nascimento de Jesus. E a partir do versículo 8 vai dizer que quando esses pastores que estavam próximos àquela comarca soube que estava acontecendo algo de especial, o versículo de número 9 nos diz que e eis que um anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou o seu resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse, não temais, porque eis que vos trago novas, quer dizer, de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi, hoje, veja que é bem específico, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. Então, no dia do nascimento de Jesus, quando os pastores chegam lá, ele está em uma manjedoura. A criança está na manjedoura porque os pastores chegam no dia do nascimento.
Se lermos os textos seguintes, vamos ver que a criança estava em uma manjedoura. Já quando falamos sobre os magos, né, foi falado sobre aqui os magos, que a ideia da tradição que foi colocada, diz que são 3, está no capítulo 2 de Mateus. Diz que esses magos, sabendo do aniversário ou do nascimento de Jesus, foram até aquela cidade. Só que era costume passar antes pelo governador da cidade. E quem era o governador? Herodes. E eles dizem a Herodes que estavam indo visitar aquele menino que havia nascido algum tempo atrás. E Herodes pergunta, faz quanto tempo que vocês tiveram essa notícia? E pelo texto, a narrativa de Lucas, os magos dizem que fazia aproximadamente 2 anos. Tanto é que Herodes diz, vá, e quando vocês encontrarem, voltem, porque eu quero ir adorá-lo. Mas o texto disse que era apenas uma forma de enganar os magos, porque ele queria matar o suposto, na ponto de vista dele, rei de Israel. Então, há uma coisa que precisa ser dito aqui. Quando os pastores chegam, é no dia do nascimento de Jesus, ele está numa manjedoura. Mas quando os magos chegam, fazia aproximadamente 2 anos. Já não era mais uma criança na manjedoura, era uma criancinha já grande. Tanto é que Herodes calcula mais ou menos o tempo que os magos disseram e diz, mande matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Então, completando a pergunta que o irmão fez, só para concluir, eu senti essa necessidade, os pastores encontram a criança na manjedoura, mas os magos, uma criança de aproximadamente 2 anos. Evangelista, quer complementar? Pode ficar à vontade. Olha, irmão Waldson, veja que o rei Herodes, né, ele tenta matar todos os meninos de 2 anos para baixo, para assim tirar a vida, ceifar a vida de Jesus, e com isso ele não ter o seu trono, o seu reinado ameaçado por esse rei dos judeus que os magos vieram adorar. Mas isso jamais aconteceria, porque a promessa da vinda de Cristo, ela era uma promessa incondicional, ou seja, ela independeria de quaisquer circunstâncias ou forças externas ou internas para se cumprir. Ela haveria de se cumprir, mas não apenas a promessa do nascimento de Jesus era incondicional, como a promessa da morte vicária, da morte substitutiva, da morte na cruz do Calvário de Jesus, também era incondicional. Então, o Jesus que foi prometido e nasceu em Belém de Judá, ele não haveria de morrer na sua primeira infância. Ele haveria ainda de desenvolver um ministério, cujas atividades também já estavam profetizadas, haveria de morrer na cruz do Calvário, consumando assim o plano da redenção humana, cuja morte também estava prometida incondicionalmente, haveria de ressuscitar, haveria de ascender novamente aos céus e assim conceder o perdão a todos aqueles que crescem. Portanto, era uma promessa incondicional, como o senhor abriu o bloco aqui falando de Isaías 9:6, não é? Eu acho muito interessante a colocação do profeta, quer dizer, de Deus pelos lábios do profeta, porque ele diz assim, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Isso aconteceu 700 anos antes de Jesus nascer, mas na mente onisciente de Deus já havia nascido, já havia sido dado, já havia sido concedido, porque Deus é um Deus eterno, ele é atemporal, ele está acima do tempo, para ele não existe passado, presente e futuro, isso aí é para a gente, meros mortais, limitados, e ele é onisciente, ele sabe plenamente de todas as coisas, que eram, que são e que serão. Então, para ele, já tinha sido dado. Isso porque a promessa era incondicional, ela haveria de se cumprir infalivelmente. E se cumpriu, como o irmão Alessandro leu aqui o texto, ainda que Herodes tentou cancelar, aniquilar essa promessa, mas ele não haveria de conseguir, porque além do nascimento, haveria ainda um ministério profetizado e haveria ainda uma morte vicária, expiatória, substitutiva profetizada. Ok, vou incluir agora os músicos, né, que estão aqui no nosso programa, falar um pouco mais sobre esse momento, como é que vocês aprenderam, né, o verdadeiro sentido do Natal, foi na escola dominical, foi no culto de doutrina, e o que é que representa este momento agora de fim de ano para vocês músicos? Como é que vocês lidam com isso? Tem uma expectativa também sobre esse momento, é um momento que as pessoas ficam mais solidárias também. Flávia, esse momento, como é que foi que você compreendeu, né, o verdadeiro sentido do Natal? Faz muito tempo? Faz, né? A paz do Senhor para todos, né, que estão assistindo também, para você, irmão Waldson. O Natal, para mim, tem um sentido muito, muito profundo e muito maravilhoso, porque é a manifestação de Deus em forma de homem para nós, é Ele vindo para nós, é Emmanuel.
E eu aprendi isso desde criança, graças a Deus. Sou muito grata ao meu Senhor, porque a minha infância foi na casa do Senhor. E na escola dominical, no círculo de oração infantil, dentro da minha própria casa, na escola onde eu estudava, porque na minha infância eu estudei na Escola Assembleia de Deus também. Todas as festas, tudo a gente já aprendia o verdadeiro sentido do Natal. Lógico que a gente tem o contato com toda essa história fantasiosa do Papai Noel, dos presentes, porque a mídia, ela traz muito isso, né? Mas eu sempre tive, graças a Deus, essa consciência e esse ensinamento de que verdadeiramente o motivo do Natal é Jesus para nós, é Jesus, o Deus homem, que veio para nós para se revelar e também para morrer na cruz por nós. Então para mim, Natal é maravilhoso, sempre, desde a infância. E muda muita coisa na nossa vida quando a gente passa a compreender esse verdadeiro sentido. Foi assim com você também, Elísio? Sim, irmão Valdson, a paz do Senhor para todos que estão nos assistindo, os pastores. Eu não tive esse privilégio, né, de já nascer num lar evangélico, então no início da minha infância eu fui muito envolvido nessa fantasia, né, nesses mitos do Natal, mas eu louvo a Deus que com 9 anos de idade eu aceitei a Jesus e já na escola dominical, na igreja, eu fui entendendo o verdadeiro sentido do Natal, né, o Jesus Salvador. E quando a gente realmente entende isso, né, um momento que dividiu a história, né, em antes e depois de Cristo, realmente é um momento de celebrar e de louvar aquele que realmente é digno de louvor, de atenção, né? A gente vê que a mídia, né, o mundo secular, ele tenta sempre desviar a atenção do verdadeiro sentido do Natal, mas louvamos a Deus, inclusive por esse momento aqui, de poder estar lembrando, né, e falando para tantas pessoas que estão assistindo o que é realmente o Natal, que é Jesus, o Salvador. Nesse período também, vários compositores, né, que fazem essas músicas natalinas, né, são bem lembrados. Vem à mente também de vocês algumas músicas que são bastante tocadas, né, nessa época do ano, que fala sobre o verdadeiro sentido do Natal. Você gosta também de louvar esses hinos? Como é que a gente poderia falar isso com a Flávia? Eu gosto bastante. Na verdade, o período do Natal, musicalmente falando, é uma coisa muito, muito mais clássica, né? A gente costuma cantar as coisas, as músicas assim que a gente já tem há muitos anos. É muito difícil a gente trazer um repertório novo, né? Normalmente é uma nova roupagem para as coisas que já existem, para as composições que já existem, né? A gente começou cantando aqui Noite de Paz, que é uma canção, inclusive, da harpa cristã, né? E que todos os anos a gente não deixa de cantar Noite de Paz no período do Natal, né? Vamos pedir para que vocês cantem mais um hino, que a gente passe a meditar na letra do hino que vocês vão cantar. Vamos ouvir outra música. Fiquem à vontade. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim Eu quero te ofertar. quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
né? A música tem esse poder de levar a gente a adorar a Deus, por isso que é muito importante que todos que estão em casa nesse momento de reflexão também prestem muita atenção no que está cantando, no que está professando, né? No que está falando. A gente ouviu algumas composições que remetem a esse período do Natal e é bom que a gente também examine, né? O que é que a gente está ouvindo, o que é que a gente está falando. Isso é muito importante e faz diferença na vida do cristão, não faz? Exato, irmão Valdson. E eu quero aqui até parabenizar, né, toda a equipe da produção do Assunto do Dia por ter agregado ao programa não apenas o comentário bíblico, mas também o louvor, pois Natal é pensar em Jesus, é agradecer a Jesus e é louvar também a Jesus, porque a própria cena que descreve o anúncio do nascimento de Cristo, ela é envolvida de louvores. Nós sabemos que os anjos são seres muito musicais, eles louvam o Senhor o tempo todo. Há uma classe específica para isso, né, que são os serafins, que de dia e de noite não se cansam, não cessam de dizer que aquele que está sentado sobre o trono, e aquele que está sentado sobre o trono não é só o Pai, é o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Eles são santos. Né? Prova disso que em Isaías capítulo 6 está escrito que os serafins não cessam de dizer que ele é santo, santo, santo. Ou seja, é um louvor triplicemente santo. Né? E no anúncio de Jesus também houve louvor. Houve louvor porque está escrito em Lucas capítulo 2, quando o anjo do Senhor ele desce para anunciar aos pastores de Belém que o menino já havia nascido, está escrito no versículo 13 e 14. E no mesmo instante apareceu com o anjo, o mensageiro que veio trazer a boa nova do nascimento de Cristo, uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus. Olha o louvor aí, né? Louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, a mensagem do Natal é uma mensagem que deve ser refletida, é uma mensagem que deve ser pregada e é uma mensagem que deve ser também cantada. Que privilégio, né, para esses músicos que estão aqui no nosso programa servirem a Deus através da música, né? Como é que foi esse momento de Jesus separar vocês para o ministério? Foi fácil identificar? Foi fácil aceitar? Como é que aconteceu com a Flávia? Para mim, assim, aceitar a separação para o ministério em si não foi muito fácil de aceitar, não. Mas, assim, a parte da adoração, assim, de cantar para Deus, desde criança, sempre tive muito prazer. Assim, é um privilégio muito grande da parte de Deus, sabe? Poder estar aqui hoje, sabe? Junto com os ministros, junto com vocês, meditando mais sobre a palavra e aprendendo mais sobre o louvor e vendo a importância que verdadeiramente ele tem, né? Nesse período de Natal, a gente adorar, porque a adoração a Deus e a adoração a Jesus deve ser durante o ano inteiro, não somente no Natal. Mas no Natal também a gente precisa adorar a Jesus. E a minha vida sempre foi muito ligada à adoração. A minha alma é sempre derramada em adoração. Então, assim, para cantar como ministério, não foi tão fácil, foi uma escolha de Deus para a minha vida que eu aceitei, porque quando Deus escolhe a gente precisa realmente ter consciência, obedecer e fazer a vontade dEle. Mas para cantar para Ele, sempre tive muito prazer. Não só louvar cantando, mas com tudo que sou e com tudo que tenho. O Elísio, no começo, tinha noção de tamanha responsabilidade que Deus estava colocando em suas mãos? Então, não, até porque comigo eu acho que foi um pouco diferente da maioria, né? Geralmente já vem desde criança, cantando, envolvido com música. Na minha família não tem músicos e ninguém canta também. Ninguém envolvido com a música na minha família. E quando eu aceitei a Jesus, o que mais me chamava a atenção eram os louvores da igreja. E minha mãe, na época, fez um playback de fita cassete para mim. Não tinha nem CD, né? Era fita cassete. Às vezes enrolava, tinha que pegar uma caneta assim e voltar para o lugar. E eu comecei a cantar, a louvar na igreja, mas eu era bem desafinado mesmo. Não tinha noção de música, nunca tinha cantado. Mas um dia o Senhor falou comigo que estava ungindo a minha garganta para louvar o nome dEle. E isso foi com 15 anos de idade que o Senhor fez isso. E até lá eu cantava... Tinha gente que nem queria ouvir. E eu nunca cantei na intenção de gravar um CD, de ser cantor. Eu louvava pela alegria de sentir o que Jesus estava fazendo na minha vida e na vida da minha família. Então hoje, poder louvar a Deus na casa do Senhor, ou em qualquer lugar que a gente vai, a palavra, como o Flávio falou, é um privilégio realmente, né? De poder louvar a Deus. E Deus continua a fazer, né? Nas vossas vidas, na família também de cada um.
E essa alegria, né, de ver Deus trabalhando, é que a gente vai encerrar esse bloco do programa com essa alegria, louvando mais a Deus. Vocês podem ficar à vontade. Amém. Vamos louvar. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ano houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Amém, glória a Deus. Ninguém explica a Deus, mas a gente está aqui hoje no nosso estúdio para explicar para você que está em casa, né, o verdadeiro sentido do Natal. Agora a pergunta é, e se alguém duvidar do que estamos falando hoje aqui no nosso programa, de que forma eu posso orientar um vizinho, um parente, um amigo que ainda não tem conhecimento da palavra e se duvida do que a gente falou até agora? Como é que a gente lida, como é que a gente conversa, por onde que a gente fala, né, para tentar convencê-lo do verdadeiro sentido do Natal? Porque dúvidas sempre surgem, né, presbítero? Sim, com certeza, Valdson. E aqui a gente vai voltar ao ponto inicial do programa. Eu penso que qualquer pessoa que queira ter conhecimento sobre o que é o Natal, o primeiro passo é voltar-se para a Bíblia Sagrada. Porque, como foi falado aqui pelo evangelista Valber, é um texto confiável, digno de toda aceitação, um texto inspirado, inerrante e completo. É claro que nós temos várias histórias, vou colocar no plural, sobre o Natal, não é? Inclusive, irmão Valdson, por que não dizer histórias que foram acrescentadas informações que não têm nada a ver com o registro bíblico, não é? Por exemplo, quando nós paramos para pensar um pouquinho sobre essa questão desta ideia secularizada do Natal, onde há elementos, inclusive, que não estão inseridos na narrativa bíblica, não é? Historicamente falando, a gente pode dizer que essa história secular, vou usar esse nome, para diferenciar da história bíblica, não é? Surge aí por volta de meados do século IV, não é? Nós temos na história do cristianismo, está aqui o evangelista Valber, acho que ele é a pessoa bem adequada para falar sobre isso, mas só para contribuir de forma bem rápida, em meados do século IV, por volta do ano 313, no dia 28 de outubro de 313, eu não esqueço essa data porque é a data do meu casamento. Quer dizer, a data do início do namoro, o casamento é em 31 de outubro. Constantino vence uma luta, a chamada Guerra de Malvínia,
e ele vai estabelecer ali o cristianismo como a religião oficial do Império, não é? No Edito de Milão. É claro que só em 369, com Teodósio, é que essa data vai ser realmente afirmada definitivamente. Mas a partir dali já começa a ter uma ideia de agradecer a Deus em um dia do ano pelo nascimento de Jesus. E os estudiosos vão se complementar ao dizer que Constantino não era um verdadeiro cristão, mas ele simpatizou-se pelo cristianismo por conta do contexto que envolveu daquela guerra. Ele viu um sinal e uma voz do céu que dizia: com este sinal vencerás. Ele adota o cristianismo como religião oficial. E como Cristo é o principal personagem do cristianismo, Constantino quis comemorar, há historiadores que dizem isso, um dia do nascimento de Jesus. E no Império Romano, ou na cultura romana, o dia 25 de dezembro era o dia que se comemorava o nascimento de um deus, uma divindade que estava dentro do panteão greco-romano, vamos assim dizer. E é nesse dia onde se cultuava o deus Sol. Inclusive é uma festa chamada de solística, a festa solística, que tem a ver também com a festa onde se comemorava o nascimento de Saturno, que é a chamada Saturnália, ou as Saturnárlias, no Império Romano. Então, começa por aí já um pouco uma mistura. Observe que a Bíblia não relata o dia do nascimento de Jesus, certamente não foi 25 de dezembro, porque nessa época de dezembro a final de janeiro, nesse período do ano, na região ali de Belém, de Caná, ali Jerusalém, é um período de muita chuva. Há quem diga, tem alguns estudiosos que dizem que chega até nevar, dependendo da situação climática daquele período da primavera, digo, do inverno, não é? Então, certamente os pastores não estariam no campo num período de muita chuva e até de neve, como já falei, não é? Certamente não se encaixa com o contexto de Lucas. Então, não é 25 de dezembro, não é? Certamente isso não é. Quando nós vamos olhar para o contexto histórico, a data do nascimento de Jesus vai ser mudada várias vezes, Valdson, não é? Há povos que comemoram em janeiro, outros em fevereiro, outros até em março. O certo é que o mais importante não é a data em si, mas o evento, não é? Tanto é que se a data fosse algo muito importante, acredito que pelo registro bíblico seria dito a data, não é? Mas até para evitar uma questão de, por que não dizer, da influência do paganismo e da idolatria, Deus aprove não revelar esse dia, não é? O certo é que não há nada demais nós como cristãos comemorarmos neste dia. Alguém pode dizer, mas se está envolvido com uma influência pagã, será que eu como crente não estou me paganizando, me permite usar essa expressão, cultuando a Deus num dia em que Jesus não nasceu? Eu diria que não, porque o viés é diferente. Nós não estamos cultuando ou agradecendo, talvez seja a melhor palavra, ou cultuando a Deus mesmo, agradecendo pelo nascimento de Cristo por um viés pagão. Mas essa data é uma data estratégica, mundialmente falando. A grande maioria dos países, de todas as nações do mundo, cultuam a Deus e agradecem por esse momento especial. Então, eu posso aproveitar isso até para um evangelismo. Esse programa, no dia de hoje, por exemplo, está sendo estratégico, porque se fizéssemos esse programa, se a Rede Brasil fizesse esse programa, por exemplo, em março, não teria o mesmo impacto, por exemplo. Então, não há problema algum, apesar desses incrementos ou acréscimos do ponto de vista pagão. E quando tem esses incrementos, né, o objetivo é desvirtuar o verdadeiro sentido, evangelista? Sem sombra de dúvida, irmão Valdson. Não é querendo espiritualizar demais as coisas, mas há sempre conspirações nos bastidores da dimensão espiritual para se desvirtuar aquilo que a palavra de Deus afirma. Isso. Tanto aquilo que Deus é, como aquilo que a palavra de Deus afirma. Então, tem essa questão da data, mas ela não é tão relevante para nós. Nós aproveitamos o ensejo para afirmarmos, né, e propagarmos o verdadeiro sentido do Natal. Agora, quando surge um personagem para substituir o personagem principal do Natal, que é Cristo, aí as coisas começam a ficar mais preocupantes. E aí que surge, por exemplo, a figura do chamado Papai Noel, que há alguns historiadores, um deles é Russell Norman Champlin, que foi um enciclopedista, né, protestante. Ele afirma que essa tradição do Papai Noel nasceu no século IV também. Exato. Com um bispo da região da Ásia Menor, era assim que eram chamados os pastores de uma cidade, né? De uma região, bispos, chamado Nicolau, o bispo Nicolau, ou São Nicolau. Ele era um homem de uma personalidade muito austera, muito intransigente,
ao mesmo tempo era um homem muito generoso, que gostava de distribuir presentes. Então, a partir dali começou-se com o passar do tempo, houve uma adequação da figura de Nicolau para o Papai Noel, que é aquele que concede presentes às crianças por ocasião da noite, de 24 para 25 de dezembro, ele que estaria ali no seu trenó, e que pousaria nos tetos das casas para descer pela chaminé. O problema é que no Brasil quase não tem casa com chaminé. Mas isso é uma estratégia, principalmente para atingir o público infantil. Porque ao invés das crianças crescerem, pois a Bíblia já nos recomenda ensinar as crianças no caminho em que deve andar, desde a sua primeira infância. E em vez de as crianças voltarem o seu coração, a sua atenção, a sua mente, a sua alma para o Cristo de Deus, que nasceu justamente para salvá-las e para salvar todos nós, elas começam a colocar a sua atenção e as suas intenções numa figura que aparece uma vez por ano, tão somente para conceder-lhes presentes materiais. E pelo que a gente já viu até agora, irmão Waldson, o Natal nada tem a ver com coisas materiais. O Natal é algo totalmente, plenamente espiritual. Então, surge aí a questão do Papai Noel, surge a questão das árvores, de Natal, com seus enfeites. Essa questão das árvores também, não é, irmão Alessandro? Ela vai nascer ao longo da história, pois havia tribos celtas e teutônicas que cultuavam árvores. E uma dessas árvores, uma das mais cultuadas, era na semelhança de um pinheiro, chamada sempre-vivas. Eram as árvores sempre-vivas, por quê? Porque elas resistiam até mesmo ao mais rigoroso de todos os invernos. Por mais rigoroso que fosse o inverno, temperaturas negativas, neve, essas árvores continuavam intactas com as suas folhagens, até para justificar de que no período de dezembro essas árvores estariam vivas. E a partir do cultuar, a tradição de cultuar essas árvores foram anexadas também à tradição natalina, para falar sobre a vida eterna, para falar sobre a esperança do sol que viria, para dar início à primavera, enfim. Mas são incrementos que só fazem desvirtuar a atenção, o foco que se deve dar a um único que é digno de receber toda e qualquer atenção no período de Natal, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essas tradições não são boas, elas não trazem nenhum benefício para a vida espiritual de nenhum cristão, porque elas desviam o foco. Primeiro, porque elas são mitológicas, são fantasiosas, são inverídicas. E segundo, porque elas desviam a atenção daquele que a gente deve dedicar toda a atenção, que é Cristo. Além disso, tem o consumismo, que foi muito bem... a gente já falou aqui no nosso programa, é um momento também onde o comércio lucra bastante, porque com esses incrementos, as pessoas passam a comprar presentes, precisam trocar presentes, precisam ali de uma mesa farta para um momento de celebração. Existe mesmo essa necessidade de se fazer um jantar natalino, de reunir familiares e amigos? Como é que a gente explica para quem ainda tem dúvidas sobre isso? Muito bem, Waldson. Como falamos a priori, é uma data estratégica, é um momento em que a sensibilidade das pessoas ela está aguçada. As famílias estão... Eu, por exemplo, quero confessar aqui, que é o período do ano que eu mais me emociono, porque eu penso em tudo o que aconteceu nos meses anteriores, nas bênçãos, nas lutas, mas também nas vitórias alcançadas. Olho para as minhas filhas, para minha esposa, naquela noite de Natal, e a gente agradece a Deus em uma oração. E por que não agradecer com oração e depois ter aquela ceia, aquele banquete? Não há problema algum. Pelo contrário, eu acho que esse momento de ceia é um momento também para evangelização, famílias que não são crentes, que podem se reunir, não é, ministro? Se reunir na casa para orar. Exatamente. Nós temos o hábito de orar antes de comer, de cantar, de ler o texto sobre o nascimento de Jesus e até explicar, Waldson, o que realmente é o Natal. Então, eu acho que essa ceia é estratégica e deve continuar, ao meu ponto de vista, não há problema algum. É claro que o que deve ser feito é não a utilização dos incrementos. Quando o ministro estava falando aqui sobre a questão da árvore de Natal, do pinheiro, a história da igreja nos mostra de que a ideia dessas bolinhas de Natal, por exemplo, há alguns historiadores que ligam inclusive até um dos reformadores, Lutero,
ele estava olhando para o céu e viu as estrelas brilhando, muito bonito, e diz a tradição que alguns historiadores narram que ele olhou entre um pinheiro, né, as luzes das estrelas, e chegou em casa e decidiu colocar algumas velas próximas ao pinheiro para dar a ideia do brilho das estrelas. E daí o comércio, aproveitando-se disso, né, fez essas bolinhas aí com várias cores, com brilhos. Então veja que existe por trás um contexto histórico, mas também existe um contexto não só pagão, mas também comercial, não é? É claro, não resta dúvida de que isso não faz parte do nosso contexto cristão, nem árvore de Natal, nem o presépio, nem as bolinhas, nem a coroa, não é? Nós sabemos de que Jesus nasceu, está sendo comemorado naquele dia para propagar o Evangelho. Exato, irmão Walter, irmão Alessandro. Mas só colaborando um pouco mais, não é? Deixar bem claro para os cristãos que não se aflijam, né, caso não tenham condições de comprar uma roupa nova. Exato. Não tenham condições de promover um banquete na sua casa, principalmente no contexto em que nós vivemos no Brasil, de uma crise muito profunda, com mais de 13 milhões de desempregados, e não deixem de ir ao templo, porque eu acho que o verdadeiro cristão, ele não pode passar o Natal em outro lugar, em outro ambiente que não seja no templo, na casa de Deus. E há muitas vezes, irmão Waldo, são pessoas que deixam de ir porque não tiveram condições de comprar uma roupa nova. Isso. E eu garanto que o Cristo que nasceu, eu acho que até para dar o exemplo, né, e motivar essas pessoas, nasceu de uma forma muito simples. Não tinha lugar na estalagem, ele foi colocado no lugar onde o gado, onde o cavalo comia, né? Em uma manjedoura, nasceu de uma família pobre, era carpinteiro, e carpinteiro, nesse contexto, irmão Waldson, não era carpinteiro apenas que mexia com madeira, mas que mexia com pedra mesmo, talhava pedras. O serviço era tão pesado que Deus vai falar através de Isaías, no capítulo 53, que ele era um homem experimentado, era um homem de dores, era um homem que não tinha beleza, nem parecer, nem formosura alguma, e era alguém de quem as pessoas escondiam o rosto. Era um homem, do ponto de vista físico, desprezível. Não havia nada que atraísse fisicamente. É tanto que quando as pessoas ao redor, uma vez, Jesus afirmou, não é? Disse assim, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. A questão é que Abraão havia existido, havia vivido 2000 anos antes de Jesus. E as pessoas olharam para Jesus e disseram assim, tu ainda não tens 50 anos e dizes que existias antes de Abraão. Observe, Jesus na realidade tinha 30. E as pessoas olhando para Jesus acharam que ele tinha 50 anos. Então, independente de ter condições de comprar uma roupa nova, de ter bens materiais, de ter condições de comprar presentes para os seus filhos, não deixem de ir à casa de Deus, não deixem de celebrar o verdadeiro sentido do Natal, porque eu garanto que o Cristo que nasceu, morreu, ressuscitou, está à destra do Todo-Poderoso, ele estará com você. Seja numa mesa farta ou numa mesa com poucos recursos, com pouca alimentação, seja com roupas novas ou com as mesmas roupas de sempre, eu tenho certeza, o Cristo que nasceu, ele nasceu também no seu coração e nasceu no seu coração para permanecer no seu coração e nunca mais sair. E ele é um Cristo simples, é um Cristo que se agrada da simplicidade. O que importa é o nosso coração. E aproveitando, né, para não perder oportunidade, quem está em casa vai reunir familiares e amigos, como é que se monta esse plano, essa estratégia, né, de evangelismo num momento como esse? As pessoas estão mais sensíveis, estão mais atentas, né, o que as outras estão falando, compartilhando. De que forma, evangelista, poderia montar ali um plano de evangelismo rápido para a noite de Natal? O mais simples possível é fazer um culto no lar, um culto doméstico. E a gente, via de regra, abre a Bíblia no texto referente ao Natal, lê o texto, explica o texto, aplica o texto, como dizia um grande pregador, né? Leia o texto, explique o texto, aplique o texto. Depois a gente canta ao Senhor, isso, canta um hino, ou 2 ou 3 hinos de louvor e adoração a Deus pelo nascimento de Cristo. Não pode faltar noite de paz, né? Noite de paz não pode faltar. E aí faz o convite para aqueles, quem sabe, que estejam afastados dos caminhos do Senhor, que nunca tiveram uma experiência de salvação, e posteriormente faz uma oração junto com toda a família, com todos aqueles que estão presentes. É um momento em que Cristo se agrada, se faz presente, manifesta a sua glória, isso opera milagres, porque é um lugar onde Jesus gosta de estar, é na nossa casa. Ele quer que a nossa casa seja um horizonte. E o que é o horizonte? O horizonte é o lugar onde o céu se encontra com a terra.
E Ele quer que o lar de cada crente nesse Natal seja um horizonte, seja o lugar onde o céu se encontra com a terra, onde o céu baixe, não é isso? E aquele lugar se torne um pedaço do céu aqui nessa terra tão difícil, né? Tão caótica, tão violenta, tão cruel, tão imoral, tão corrompida. Mas quando a gente invoca o nome dele com sinceridade, ele baixa, o céu baixa ali, não é? E a gente se sente como se estivesse antevendo, né? E antegozando os privilégios e as benesses celestiais. Aprendemos nessa estratégia de evangelismo para a noite do Natal e agora a gente vai com uma sugestão de música, né, para louvar nesse período de reunião, de reflexão. Vocês podem ficar à vontade, cantar mais o hino para a gente ir a um rápido intervalo e até já. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Já estamos de volta com mais assunto do dia especial de Natal aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. No decorrer do programa aprendemos bastante aqui sobre o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus. Nessa época do ano, muita gente fica mais solidária, tentam, pensam mais no próximo, dão algum presente, são mais solidárias. Evangelista, existe algum problema nisso, nessa época do ano, praticar mais a solidariedade? Sim ou não? Não, irmão Waldson, não há problema algum, até porque o nascimento de Cristo também foi marcado pela entrega de presentes. A Bíblia nos diz, lá em Mateus capítulo 2, nós estamos sempre recorrendo ao texto bíblico, não é? Porque é de lá que emana a história do verdadeiro Natal. Não é? No capítulo 2, versículo número 10, falando sobre os magos que vieram do Oriente visitar e adorar a Cristo, diz assim: "E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, no caso Jesus, sua mãe, e prostrando-se o adoraram." E aí depois de adorá-lo, porque essa é a prioridade do Natal, né, espiritual, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, presentes. E os presentes foram ouro, incenso e mirra. É claro que cada um desses presentes traz consigo uma simbologia, um significado. Mas o fato é que eles entregaram presentes ao Senhor e Salvador Jesus Cristo que acabara de nascer. Agora, como o senhor disse, o certo, não é que essa solidariedade, essa generosidade esteja transbordando no coração do cristão durante todo o ano, durante todos os 12 meses do ano. E uma outra coisa, além dessa generosidade ter que ser constante, ter que ser contínua, é que ninguém condicione a sua salvação a ser solidário, a ser generoso, porque as boas obras, elas não trazem salvação a absolutamente ninguém. A única obra que traz salvação é a obra de Cristo na cruz do Calvário, certo? Agora, claro, uma vez salvos, uma vez regenerados, uma vez hospedeiros do Espírito Santo, esse Espírito Santo vai produzir em nós a benignidade. E nós, com certeza, praticaremos obras de justiça, boas obras, obras agradáveis a Deus. Dentre elas, presentear aqueles, principalmente os entes queridos, aqueles a quem nós amamos, e também os mais necessitados, talvez principalmente os mais carentes e os mais necessitados. Não há problema em entregar presentes, contanto que não se condicione a salvação a isso. E que ninguém se sinta mais espiritual, não é isso, e mais galardoado por causa disso. Mas não há problema algum à luz da Bíblia. Por falar em pensar no próximo e também em solidariedade, a gente vai acompanhar a partir de agora uma reportagem que fala sobre o projeto Samuel. Vamos assistir uma cantata dos meninos e meninas que são atendidos pelo projeto Samuel. É um belo exemplo de solidariedade e amor ao próximo. Confira!
6 meses de ensaios, dedicação, preparação, foco e concentração. O resultado não poderia ser outro. Vozes afinadas, orquestra em sintonia, um musical à altura de grandes apresentações e plateia emocionada. Para não perder nada, muita gente não quis ir para casa sem registrar uma foto ou fazer aquele vídeo. Mas nada se compara às lembranças que ficarão guardadas no coração dessas famílias e das 120 crianças e adolescentes do Projeto Samuel, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, a IEADPE, que cantaram e tocaram no musical uma nova canção, Deus, Amor, Paz e Esperança. Sempre feliz e gratificante porque o projeto ajuda muita gente, inclusive nossos filhos. E a música é importante, tira as crianças da rua, fortalece o nosso centro familiar, o nosso núcleo. Comecei na flauta doce e assim fui estudando, me esforçando. Aí me apresentaram a flauta transversal e até hoje eu peguei um amor pelo melhor instrumento do mundo, entendeu? E com ela eu ingressei no conservatório, através do Projeto Samuel. O Projeto Samuel, presente em 9 centros vida espalhados pela região metropolitana do estado, atende atualmente cerca de 3.000 crianças e adolescentes, com idade entre 3 e 18 anos, com reforço escolar, aulas de informática e música. Atividades que têm transformado o futuro de milhares de famílias. Já temos crianças que foram alfabetizadas nos Centros Vidas, no Projeto Samuel, e elas estão hoje, pela graça de Deus, como profissionais na área da música, na aeronáutica, como médicos, e a igreja como principal mantenedora da fundação. Nosso pastor tem se preocupado em poder alcançar essas vidas através da Fundação AIA. As crianças e adolescentes atendidos pelo projeto também são avaliadas periodicamente por uma equipe multidisciplinar. Ao completar 2 décadas de existência, o clima dentro da Fundação AIO, que mantém os Centros Vida por meio da IEADPE, é de alegria e gratidão. Todos nós somos, de uma forma ou outra, voluntários do Projeto Samuel, mantenedores do Projeto Samuel. E isso é muito bom, ver a unidade do povo de Deus, entender a visão que Deus tem dado ao nosso pastor, e a igreja abraça essa visão. Eu agradeço a toda a equipe multidisciplinar, porque temos desde oficineiros até médicos que nos ajudam voluntariamente. Temos dentistas, temos médicos, temos psicólogos, temos assistentes sociais que são colaboradores e psicólogos também, mas os demais são realmente pessoas voluntárias que dão um pouco de seu tempo para ajudar o próximo. Não é fácil cuidarmos de quase 3.000 crianças, já passaram mais de 5.000, e então para conseguir o que conseguimos não é fácil. Mas, se Deus quiser, vamos estender, as tendas e fincar as estacas. Deus abençoe a todos e ajude, e ame e ore pelo Projeto Samuel, que é do coração de Deus. Que belíssima cantata natalina a gente acabou de acompanhar do Projeto Samuel. E por falar do Projeto Samuel, o Elísio Neto conhece bastante esse projeto, também já ajudou muito, o Projeto Samuel. E o que levou o Elísio a pensar no próximo, a chegar até um projeto social, projeto de nossa igreja, para ajudar essas crianças? Então, a gente tem um carinho especial pelo Projeto Samuel. E a Bíblia fala que é melhor dar, melhor coisa é dar do que receber. É muito bom poder ajudar, contribuir
de alguma forma. E tivemos o privilégio de ir lá conhecer Fogo da Mostardinha. E nós fomos lá e junto com a empresa que a gente trabalha, nós pedimos, né, às pessoas donativos para que pudesse ajudar. E foi muito gratificante ver o sorriso, né, daquelas crianças de receberem aqueles donativos, os pais que estavam lá também. É muito bom ver o próximo sorrir, né? Essa generosidade. Como foi falado aqui, não só fazer isso no período do Natal, mas o ano inteiro, todo dia. E eu sempre falo assim, tem pessoas que dizem, quando eu tiver muito dinheiro eu vou ajudar. Não, ajude no pouco. Se você não pode dar 100 cestas básicas, dê 10. Não posso dar 10, dê uma cesta básica. Não posso dar uma cesta básica, só posso contribuir com 1 quilo de feijão. Mas faça. Porque às vezes o pouco para a gente é muito para alguém. Né? Então essa questão da ajuda é maravilhoso. E nós fomos lá com alguns cantores, já estamos aqui já acertando o próximo, né, Flávia? Para ir lá também no Projeto Samuel e poder louvar com as crianças e levar donativos. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. E a expectativa, né, para esse novo momento? A Flávia agora vai participar. Você disse que fica mais sensível nessa época de fim de ano. Sim. Mais solidária também. Sim, na verdade é uma coisa que eu gosto muito, né? Essa questão da solidariedade, essa coisa da comunhão, do compartilhar, sabe? De amar, do amor, o sentido do amor, assim, profundo. E no ano inteiro. Mas, assim, no Natal a gente vê isso muito mais forte, né? As pessoas parecem que se lembram. Quem esquece durante o ano se lembra nesse período, né? Que o certo não é esquecer. E eu estava comentando aqui que a gente vê familiares que às vezes passam o ano inteiro sem se ver, quando é nesse período, né, viajam, se reencontram, se reúnem, né? Essa coisa da lembrança de se partilhar, de dividir com pessoas que precisam. A gente vê muitas ações como as que o Elísio fez junto com os meninos que foram lá no Projeto Samuel, né? Inclusive, eu vou agora, né, nesse próximo, mas eu já conheço o Projeto Samuel. Tenho a tia Ana Paula, que ela é coordenadora do Centro Vida ali em Nova Descoberta, e eu conheço lá, já fui para lá palestrar para os jovens e adolescentes, para as crianças. Aquilo que a gente tem, a gente oferece, né? E eu achei lindo o Elísio falando sobre isso, sobre a parte que a gente pode contribuir. E isso é muito, muito maravilhoso, né? É muito importante, assim, a gente vê esses movimentos, essas ações de pessoas que têm, dividem, dão presentes, lembram das pessoas necessitadas. Apesar dessa confusão que se faz na mídia com a parte do comércio, né? Mas eu acho que é muito válido você se lembrar do próximo e dividir o que você tem. Dividir, se você tem o material, você divide material. Mas se você não tem material, com certeza você tem sentimental. Você divide seu amor, sua atenção, sua gratidão, sua alegria. E isso é Jesus em nós. Isso é Emmanuel. É a gente deixar de ser quem a gente é, esquecer as nossas frustrações, as nossas dores e pensar o que Jesus faria nesse momento, como ele se portaria. Quero ser como ele. Quero dar atenção a quem não tem. Quero amar quem não é amado. Quero fazer a diferença no mundo, né? E é muito importante, né, a igreja chegar na comunidade através de um projeto Samuel, né, de um projeto social que vem ali impactando a realidade daquela comunidade. As crianças, elas escutam, elas se alimentam também no projeto Samuel, e é diferente quando a gente pratica dessa forma, né, não só falando de solidariedade, mas também de semeando a palavra de Deus com aquelas crianças? Sim, irmão Waldson, porque aí a gente cuida da integralidade da pessoa, não é? O corpo também foi feito por Deus, e à luz da antropologia bíblica, não é? Ele é tão importante quanto a alma e o espírito. Prova disso é que quando da ressurreição, ele será plenamente restaurado e glorificado e durará para sempre. Não apenas a alma e o espírito, o corpo também. Então é importante que nós, que somos cristãos, cuidemos primeiramente da alma e do espírito das pessoas, não é? Evangelizando-as e dando a elas esse que é o maior presente, né? Que é anunciar o Cristo de Deus. Porque esse foi o maior presente que Deus nos deu. Está escrito em João 13,16, o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo, e esse amor se manifestou em uma atitude, em um gesto, que foi de dar. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é dar Cristo às pessoas, mas também dentro das nossas possibilidades,
ajudá-las do ponto de vista social, do ponto de vista material, do ponto de vista físico também. E que privilégio, né? Tivemos hoje aqui no nosso programa falando um pouco mais sobre o verdadeiro sentido do Natal. Estamos na reta final do programa. Momento de agradecer bastante aqui a participação dos nossos convidados, dos músicos também que estão aqui desde o início desse programa especial. Presbítero Alessandro Barreto, eu vou deixar agora para o senhor falar uma última palavra, considerações finais, porque logo em seguida o evangelista, né, Valber, ele vai trazer uma mensagem de Natal para quem está em casa nos acompanhando. Primeiro, considerações finais, evangelista, primeiro, presbítero Alessandro Barreto, com uma mensagem final para a gente agradecer a todos que acompanharam também. O senhor pode ficar à vontade. Muito bem, eu penso que a melhor mensagem para se concluir um programa como este é a mensagem de vida. Não é? É possível que muitas pessoas que estejam nos assistindo neste momento estejam desesperadas. Um momento de alegria, mas elas estejam em tristeza. Não é? Então, pensar que há, sim, possibilidade de um amanhã melhor. Cristo nasceu, Ele nasceu por nos amar e veio se oferecer por nós. Não é? Então, essa mensagem é uma mensagem de salvação, a mensagem de alegria. E é a partir dessa oportunidade que eu também já quero já que são as palavras finais, agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse programa, irmão Valdson, a toda a produção, agradecer primeiramente a Deus, agradecer também ao nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, e agradecer a toda a equipe que está envolvida nesse momento tão feliz e dizer que, para mim, esse foi o presente de Natal, estar aqui falando de Jesus, nosso Salvador. Mais uma vez, muito obrigado, presbítero Alessandro. Também queria agradecer agora ao evangelista Valber Gustavo. Ele vai encerrar, né, essa edição do programa com uma mensagem especial para quem está em casa nos acompanhando. Fique à vontade, muito obrigado. Últimas palavras aqui do programa. Amém, irmão Valdson. Também, fazendo coro com o presbítero irmão Alessandro, agradecendo ao nosso Deus, né, por todas as coisas e também ao nosso querido pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, por nos escalar para estarmos aqui juntos e dizer a você, né, desejar a você um bom Natal e saiba que você não deve condicionar um bom Natal a presentes materiais. O Natal só será bom se você desfrutar do presente que você já tem, que você já recebeu, que é o Cristo de Deus, que nasceu, aos 30 anos começou o seu ministério, 3 anos após morreu na cruz do Calvário, 3 dias após ressuscitou, 40 dias após subiu e está à destra do Todo-Poderoso e a qualquer momento voltará para buscar você, para aí sim nós nos reunirmos no céu para uma grande ceia que haverá na eternidade e ali nós estaremos sempre com o Senhor. Então, um bom Natal na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, muito obrigado. Deus continue abençoando e usando, né, a vida de vocês para abençoar muitas outras vidas. Um bom Natal. Presbítero e evangelista, voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Aprendemos bastante hoje aqui no Assunto do Dia. Também queria agradecer aos nossos convidados, né, os músicos, a Flávia e a Cristine. Muito obrigado pela participação. Um último recado antes de cantar. Um bom Natal. Eu que agradeço, eu agradeço a Deus por essa oportunidade tão rica e maravilhosa de estar aqui. Eu já falei que para mim é um privilégio hoje, né? É o Senhor quem concede isso. E eu quero agradecer a Ele, né, que é o Cristo vivo, o Cristo que veio, se fez carne, habitou entre nós e fez coisas tão grandes e maravilhosas, né, e continua conosco. Eu quero agradecer ao pastor Ailton, nosso pastor-presidente, a todo o ministério, toda essa família que é a Rede Brasil. Eu não canso de dizer, vocês são uma família e para mim é muito bom estar com vocês e toda a equipe aqui. É uma satisfação. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo e eu quero desejar Feliz Natal. Um Natal muito feliz para você. Não sei se tudo o que você queria aconteceu, mas eu quero te dizer que tudo o que você tem é suficiente para que você esteja de pé. É Deus quem está cuidando de você. Esteja feliz neste dia com sua família ou com quem esteja perto. E se você estiver se sentindo sozinho, lembre-se, Jesus está conosco. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Sinta a presença dele aí e celebre o seu Natal. Também queria agradecer ao Elísio Neto, muito obrigado.
Um último recado também, Elise, um bom Natal. Amém, irmão Valdson. Muito obrigado para o senhor também. Agradecer a Deus, né, primeiramente, a todos que fazem a Rede Brasil de Comunicação. E eu creio que hoje já vai ser um Natal diferente para muitas pessoas que depois deste programa tiveram agora uma nova visão do que realmente é o Natal, o que vem a ser esse dia. Então, você que assistiu, né, foi enriquecido aí com tudo isso e também leva para os teus vizinhos, para a tua família hoje. Olha, eu agora sei o que realmente é o Natal, é Jesus Salvador, e leva essa mensagem, seja você também um mensageiro de Jesus Salvador. Um Feliz Natal, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Também queria agradecer ao Júnior Cabral, né? O Júnior, ele não gosta muito de falar, só de tocar. Júnior, muito obrigado também por nos ajudar aqui nesse programa especial. A você que está em casa também, obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um bom Natal e um verdadeiro Natal. A gente agradece a você e até amanhã, se Deus quiser. Feliz Natal! Pai, eu quero te amar, te dar o meu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. As batidas do teu coração.